Gotas salutares. Fixe essa ideia. Olá, bom dia, como vai você? Firme, forte, feliz e flexível? Flexível e feliz? Pois é, estamos aqui mais um dia, começando uma atividade sempre diferente, sempre buscando novas possibilidades. E com certeza observando, ser observador das possibilidades da vida, porque tudo em nossa vida é incerto, e se nós temos condições de deixar fluir as coisas, deixar a essência estar presente, nós conseguimos também observar muitas nuances na vida e com certeza conseguiremos trazer condições prósperas de realizar as coisas. E tudo depende somente de você. Você é o agente principal de todas as circunstâncias da vida. Deus, aquele equilíbrio que você busca não está lá fora, está dentro de você. E a partir do momento que você consegue respeitar este seu próprio eu, escutar-se, você se escutar, ficar ali naquela quietude, você consegue perceber que as coisas, que o universo, todo o infinito está dentro de você próprio. E aí que é maravilhoso, porque você consegue se perceber. Conseguindo se perceber, as coisas começam a engrenar na sua vida de uma forma coerente. Você começa a obedecer à sincronicidade das coisas. E essa sincronicidade das coisas vai depender muito de como é que você realiza as coisas na sua vida. Como é que você se comporta na sua vida pessoal, profissional, familiar e social. Cada ambiente tem um jeito de se comportar e você precisa desenvolver essa inteligência perceptiva. Bom dia, Vanessa. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Então, o tema de hoje, fluxo da prosperidade, aí é que moram as dúvidas. Por que moram as dúvidas? Gente, prosperidade não é só você ter dinheiro, você ser rico, você ser milionário, mas sim você conseguir entender a sincronicidade das coisas e as coisas vão dando certo como você intenciona e não como você deseja. Porque existe uma diferença muito grande entre intencionar e desejar. Quando você intenciona é uma coisa livre, uma coisa suave, uma coisa que leva você a um sentimento de tranquilidade e obedecer na sincronicidade das coisas. Agora, quando você deseja uma coisa forçada, aquela coisa ferrenha, aquela coisa que mexe com o seu fisiológico e altera toda a sua fisiologia, tanto hormonal como física. Então você vai conseguir as coisas na marra, e conseguir as coisas na marra não é tão agradável porque em algum momento isso vai ser subtraído de você. Então precisa tomar muito cuidado com esses comportamentos, se eu estou intencionando ou desejando. E quando eu desejo, eu começo a perder os sentidos das coisas, porque eu começo a usar muito a minha força, a minha parte física. Eu esqueço de usar a minha consciência, o meu equilíbrio das coisas, como é o intencional. E quando nós começamos a falhar, a prosperidade, as coisas começam a dar errado, de repente você tinha coisas e começa a ir embora, começa a ser subtraído e não sabe por onde, qual é o meio. Tenha certeza de que você conseguiu isso na forma do desejo, na forma da força. Eu quero isso e acabou. Onde você subiu os degraus, mas pisando nos outros. Aí você começa a perceber que a sua prosperidade começa a ruir.
dessa forma, fica doente, não consegue, se vê que as coisas estavam tão bem, mas tem altos e baixos, e muito mais baixos do que alto. Então você percebe que as coisas não vão muito bem. E quando não vão muito bem, tenha certeza que em algum momento você forçou a barra, você quis aquilo à força. Você compra as coisas, adquire as coisas e elas não param na sua vida. De repente ela some, alguém te rouba, né? Alguém te subtrai. Você está sempre doente, sempre não consegue celebrar aquilo que você conseguiu, porque você quer mais e mais. Então isso vira um ciclo doentio e você não consegue usufruir daquilo como deveria, como você sonhava em ter aquilo, não é mesmo? Porque você quer outras coisas. E quando você ganha, principalmente, sempre ganhou quando era criança, quando na sua parte infantil, você também não sabe valorizar as coisas que você tem hoje, porque você só quer conquistar aquilo. E aí você percebe nos olhos da pessoa que ela não tem prazer em ter aquilo, ela somente ostenta porque precisa ter, mas você não vê, você vê que não é uma essência natural. Isso cheio de pessoas assim porque não se permitiram curtir, não se permitiram celebrar aquilo que elas conseguiram. Então isso é muito e vibra numa frequência de ingratidão com elas. E as coisas começam a perder prazer, então ela começa a conquistar, a acumular coisas no mundo. Sempre acumular, quer viajar para lugares longínquos, achar que a alegria está lá, a prosperidade está lá longe. Negativo, a felicidade está dentro de você, está no seu mais íntimo essência do ser. Então precisamos parar um pouquinho e pensar sobre o nosso comportamento, porque quando você quer melhorar o seu comportamento, você quer melhorar a sua pessoa, o seu ser, você quer prosperar, você quer ter bens materiais duradouros que estejam com você naquela suficiência, você precisa mudar os seus comportamentos. Bom dia, Ronilson. Por exemplo, eu identifiquei aqui alguns itens que normalmente falham na prosperidade, falham muito. Por exemplo, descumpre o que foi combinado com o trem, tipo horários, compromissos e ainda sem dar satisfação. Este comportamento aqui de descumprir coisas, situações combinadas com outras pessoas, com o meio, você marcou hora, você comprometeu outras pessoas naquela frequência da credibilidade e você falha, isso são uma das piores situações. Uma das piores situações que o ser humano hoje está cheio disso. E olha que tem muita forma de se comunicar e dar satisfação antes de você não realizar aquilo. Mas você tem uma coerência com relação a isso? Não, depois eu aviso, quer dizer, depois que você deixou a pessoa esperando, depois que você colocou fé, direcionou, ela teve fé com você e você não foi, você não cumpriu aquilo, você não deu satisfação. As pessoas hoje não têm essa qualidade, sumiu. E isso é um dos piores comportamentos que tem, que atrapalham a prosperidade, que atrapalha a prosperidade que ela tanto almeja. Bom dia, Ronilson. Fala aqui, bora reagir para um mundo de oportunidades. Muito bom, é isso mesmo, oportunidades, Ronilson. Então, esse é um item, né? Você descumpre acordos ou compromissos e não dá satisfação antes. Depois já foi, porque você deixou aquela pessoa esperando, as pessoas estavam esperando por você. E aí nós temos também outra situação, empresta coisas dos outros e deixa de devolver. Gente, uma energia complicada, você empresta as coisas dos outros e não devolve. E muitas vezes quando devolve, você devolve quebrado, você devolve com defeito.
Como assim? De como é que você pegou aquele produto ou aquilo? Você precisa ter consciência disso. Você precisa devolver, como dizia o meu pai, né? Quando você empresta coisa de alguém, você tem que cuidar o dobro, porque além de não ser seu, é da outra pessoa. Então você tem que ter outro zelo, outro tipo de cuidado muito mais forte. Mas você não está nem aí. Esquece de entregar na data, não cumpre. Então você está quebrando também o fluxo de energia da prosperidade. Depois nós temos aqui usufrui de serviços, bens materiais organizados e depois deixa desorganizados. Gente, isso é horrível. É uma educação, olha, não tem como descrever do tanto que isso é uma energia complicada, uma energia densa. Você utilizar as coisas do meio e você não devolver no lugar, você não deixar no lugar, você não colocar de volta no lugar. Isso na academia onde eu atendo acontece muito disso. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Acontece demais as pessoas dessa forma. Elas utilizam o equipamento, elas utilizam os implementos, elas não colocam de volta. Ela vai na casa dos outros, mesma coisa, a pessoa utiliza, mas não põe de volta. E isso, sabe por que você quebra o fluxo da prosperidade? Porque alguém deixou ali e a outra pessoa vai usar, ela sabe aonde está. Mas quando você utiliza e não põe no lugar, a pessoa não vai adivinhar onde você pôs. Então ela começa a procurar, então você começa a quebrar o fluxo. Só que na verdade você está se complicando, porque ninguém vai emprestar nada para você ou fazer aquilo, porque você não devolve como deveria. E você não coloca onde deveria estar, onde era o lugar original daquele objeto ou de outro serviço. Agora, por que você faz isso? Será que a sua educação em casa, a sua mãe não lhe ensinou a fazer isso, seu pai? Mexeu, põe no lugar? Isso é horrível. Tem pessoas adultas que têm esse comportamento, é absurdo. Mas não adianta depois de velho você chegar na pessoa e falar, porque ela vai ter que repetir muitas vezes para poder fazer andar as coisas. Outra forma de você desequilibrar a sua prosperidade. Deixa de pagar o que deve. Também é uma energia complicada essa energia. Você deve e não paga. Você faz dívidas. Você empresta alguma coisa, mas não devolve. Também uma energia, posso dizer, péssima. As pessoas que pagam, que fazem alguma coisa ou utilizam algum meio, mas não pagam. São pessoas tratantes, pessoas espertalhonas, né? Usam das coisas e não pagam. Ela desequilibra, não está desequilibrando outro serviço, ela está se desequilibrando a si própria. E sempre está tentando ser alguém e o seu coração diz ao contrário. Sabe, tentar aquela pessoa que tenta ser isso, tenta ser aquilo, mas na verdade o coração está dizendo que é outra coisa que ela precisa seguir, mas ela não obedece, ela fica insistindo que tem que ser isso, porque eu tenho essa profissão, porque essa profissão ela dá dinheiro, mas o coração está pedindo outra profissão. Você insiste, você fica anos e anos insistindo naquela profissão porque ela te gera riqueza, ela te gera benefícios financeiros, mas na verdade a sua essência quer outra coisa. E é neste momento que, quando você para de trabalhar, né, porque você está sofrendo, você começa a acumular doenças. As doenças aparecem porque elas vão neste momento que você para de executar aquilo que sempre foi um esforço, uma labuta para você, começa a aflorar, começa a aparecer um desabafo e vai ser em forma de doença. Então, se você não aprende a viver com o ambiente, a viver com comportamento desobstruído, comportamento assertivo, você vai ter sempre crises assim. Aí nós temos o outro,
fica tentando de tudo sem concluir nada. Gente, tem muitas pessoas fazendo isso. Até nós mesmos aqui nos damos conta disso. Fica tentando de tudo, tenta aqui, tenta ali e não termina nada. Começa uma coisa para fazer, não conclui. Fica viajando, fica alienado nessas energias que estão por aí. E vai na onda dos outros e você não começa e não conclui. Começa e não conclui. Isso também é uma das energias complicadíssimas para quem almeja prosperidade. Tem que começar uma coisa e precisa concluir. E precisa respeitar também o ciclo de conclusão das coisas, porque às vezes depende de outros meios e você não obedece, você passa por cima, você quer fazer com que aconteça na marra e isso também não funciona. Pode até acontecer de ter, mas não funciona na realidade da essência das coisas. E aí, tem aqui também, reclama e cobra mais do que agradece. Gente, péssimo comportamento. Se você quer prosperar, precisa aprender a parar de reclamar e cobrar e precisa agradecer, precisa repor, precisa ajudar as pessoas a reposição das energias. Se você só fica reclamando e cobrando seus direitos, você não dá valor para os seus deveres, como que deveria ser, as coisas vão se complicando, você vai se desgastando e na verdade você não vai ter prazer nenhum nas coisas que você consegue. É assim que funciona. Então, descumprir o combinado, emprestar coisas e não devolver, deixar de pagar o que deve, usufruir de serviços de bem, deixar fora do lugar de onde estava, ficar tentando coisas que não tem a ver com o seu coração, com a sua essência, ficar tentando de tudo sem concluir nada, reclamar e cobrar mais do que agradecer. Esses são itens básicos que o ser humano se comporta e começa a falhar a sua prosperidade. Agora, por que você deixa acontecer isso? Recomece a sua vida, comece do básico. Por exemplo, o primeiro item de descumprir. Se você não consegue cumprir o que foi acordado, avise antes. Hoje tem a internet aí, tem meios de comunicação. Na minha época que não tinha celular, você marcava compromissos um mês antes, 2, marcava até hora e você estava lá, entendeu? Fazia chuva, estava lá, ou se não, você mandava recado bem antes de que não dava para fazer. Então isso, você não cumprir o que foi estabelecido, mas se você avisa antes, você não está atrapalhando, você está deixando a roda fluir livremente. Empresta coisas. Gente, emprestou alguma coisa, algum objeto, devolva, marcou data, né? Devolva, compra aquilo, faça a energia, fluxo das energias fluírem naturalmente. Deixar de pagar o que deve, não contraia, deixe de contrair dívidas financeiras, compre o necessário, faça pagamento à vista, mas não se envolva em dívidas. Dívida, o próprio nome já fala, dívidas, você perde a credibilidade. Então procure fazer pagamentos à vista, comprar à vista, entendeu? Você se comprometeu com algum acordo, compre as datas, estabeleça isso como fluxo de energia. Mesma coisa, outra coisa também, você mexeu em alguma coisa, está utilizando, estava naquele lugar, devolva no mesmo lugar. Não atrapalhe, não seja você a pessoa que atrapalha o fluxo daquela energia. Se você usufruiu de um bem ou serviço, não seja você a pessoa que cortou o fluxo natural da prosperidade. Deixe de ser você. Seja apenas um agente que usa e seja grato por aquilo. E parar de seguir coisas que não tem a ver com o seu coração, com a sua essência. E se você segue assim, você vai se complicando cada vez mais, porque você começa a sair da sua essência. Então precisa buscar a sua essência, precisa aprender a gostar de fazer coisas e de vivenciá-las. Aí as coisas fluem muito bem.
Sempre está tentando, fica tentando de tudo. Pare de ficar abraçando muita coisa para fazer. Procure focar no que você quer realmente. Procure colocar seu coração naquilo. Encha de possibilidades de paz, de alegria, e foque no que você quer, que vai dar, que as coisas começam a dar certo. E também parar de reclamar, de exigir coisas demais. Você precisa aprender a agradecer mais, a ser uma pessoa positiva, uma pessoa agregadora. Então pare de reclamar, pare de ficar exigindo coisas sabendo que você não é nem um ser merecedor, porque você só está exigindo, olha só para o seu lado. Então comece a perceber holisticamente, tá bom? Então prosperar, primeiramente, se você quiser prosperar de uma forma natural, lide com esses itens que nós passamos. Tenha certeza que as coisas vão ficar diferentes para você, tá bom? Sucesso pleno, não seja o obstrutor dos canais da prosperidade. Senão, isso vai te carregar para o fundo do poço e não vai ser nada agradável, tá bom? Sucesso pleno. Sistema Leves Dias. Aqui você vai encontrar saúde e bem-estar para prosperar e ser feliz. Sistema Leves Dias. Sistema Leves Dias. Aqui você vai encontrar saúde e bem-estar para prosperar